Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A tragédia na Boate Kiss já foi há 2 anos e meio. 242 pessoas morreram, muitos sobreviventes ainda têm problemas de saúde e ninguém foi punido. A Comissão de Direitos Humanos promoveu hoje uma audiência pública para debater a demora na aprovação da nova lei que previne incêndios em estabelecimentos públicos. Em janeiro de 2013, uma tragédia abalou o Brasil. 242 pessoas, a maioria jovens, morreram no incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, cidade do Rio Grande do Sul. Desde então, familiares de vítimas lutam para que os responsáveis sejam julgados e defendem a aprovação de leis para prevenir acidentes como esse. No Congresso Nacional, vários projetos foram apresentados. O mais adiantado foi aprovado na Câmara dos Deputados e veio para o Senado, onde já passou pela Comissão de Direitos Humanos. O texto está agora na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Em audiência pública na CDH, o deputado Paulo Pimenta criticou a demora na tramitação da matéria e denunciou pressões. Não tem um negócio dessa magnitude, com uma repercussão mundial, que morreram 242 pessoas, e a grande maioria das pessoas está preocupada em saber qual é a casquinha que elas vão tirar dessa história. O que elas vão faturar em cima disso, pessoal? Então, vocês me desculpem a franqueza. Esse projeto não foi votado ainda porque não querem que ele seja votado. Jorge Malheiros, presidente da Associação de Vítimas, falou que o projeto precisa ser melhorado. Ele pede que a nova lei facilite a responsabilização de autoridades e reclamou que em Santa Maria, figuras públicas que permitiram que a boate funcionasse, mesmo de forma irregular, foram excluídas do processo. Que ele traga dentro desse projeto todas as responsabilidades que lá na Kiss não foram respeitadas, foram negligenciadas e que hoje se tem uma série de dificuldades em apontar os responsáveis. O senador Paulo Paim é relator do projeto nas 2 comissões. Ele prometeu acelerar a votação. Nós temos que ter uma lei nacional. É que toda hora alguém pensa diferente. Uma hora é os bombeiros que discordam, uma hora é os familiares que discordam, outra hora é os técnicos que discordam, outra hora é as autoridades dos estados que acham que não pode ser engessado a nível nacional. Nós temos que dar um basta nisso. A vida não pode esperar. Enquanto a gente não toma uma decisão definitiva sobre essa questão, acidente semelhante a esse continua acontecendo no Brasil e no mundo. Por isso a audiência pública no dia de hoje é para fechar um texto e votar a matéria de imediato, ou manda para a sanção ou retorna para a Câmara. A pauta do plenário continua trancada pela proposta do Executivo que acaba com as desonerações na folha de pagamento concedidas pelo governo a mais de 50 setores produtivos. O projeto de lei tramita em regime de urgência e é o último item do pacote de ajuste fiscal. A intenção do governo era a de reduzir a desoneração, aumentando a alíquota do imposto sobre o faturamento das empresas por meio de medida provisória enviada ao Congresso no início deste ano. Ocorre que essas desonerações, não só as da Folha, mas as da Folha tiveram muito peso, foram em grande parte responsáveis pelo déficit primário do país, no momento em que a economia estava se retraindo, em que a arrecadação se desacelerava, agora ela está caindo. Para você ter uma ideia, em 2014, elas foram estimadas no âmbito federal em 104 bilhões, dos quais 21,6 com a desoneração da folha de pagamento. Em março, o presidente do Senado devolveu a MP ao Executivo. O Planalto, então, enviou ao Congresso o projeto de lei 57 de 2015, aprovado na Câmara no fim de junho. Os deputados alteraram o texto e minimizaram o impacto para alguns segmentos. Call centers, empresas jornalísticas, setores de alimentos, calçados e transportes, por exemplo, vão pagar menos impostos do que o previsto inicialmente na proposta. A meta era de que a arrecadação crescesse 12 bilhões e meio de reais por ano, mas com as mudanças feitas pela Câmara, a estimativa caiu para 10 bilhões. A oposição é contra, considera que o aumento de tributos prejudica a recuperação da economia e provoca crise e desemprego. Vai demitir gente, as empresas vão quebrar, vai aumentar o desemprego. Nós não podemos ser a favor desse projeto do governo. Esse projeto não tem como ser
aprovado por 2 motivos. Primeiro, porque ele é fruto de um estelionato eleitoral. Ele é fruto de um golpe, certo? Segundo lugar, porque o que o presidente Renan apresentou agora como chamada Agenda Brasil, tá certo? Foi que o Brasil, nesta hora, e o Congresso Nacional não podem criar insegurança jurídica para os empresários. E, cada vez mais, não pode aumentar a carga tributária. Nós vamos ter espaço para discutir uma solução melhor, até porque a preocupação de alguns senadores, e que é pertinente, é nós reonerando os setores, os vários setores produtivos, no momento que você tem redução de vagas no mercado de trabalho, isso seria ruim para a economia brasileira. Então, acho que essa discussão é uma discussão importante, essa discussão é pertinente. O líder do PT afirmou que se a proposta for modificada e voltar para a Câmara, o governo vai perder muito tempo sem os recursos de que tanto precisa. Bem, uma demora na possibilidade do governo contar com esses recursos, né? Eles devem representar algo em torno de 700 milhões de reais mês. Mas eu não acredito que a oposição tenha força suficiente para barrar a votação e a aprovação desse projeto. O relator da proposta da Presidência da República espera que ela seja votada já na primeira sessão deliberativa da semana. Ele adiantou os próximos assuntos a serem apreciados depois que a pauta for destrancada. Na sequência, nós vamos, a pauta destravada, nós vamos votar o PLS do senador Randolfo Rodrigues, né, que é a regularização dos valores que estão no exterior do ponto de vista de aprovação aqui no plenário. E depois disso nós temos ainda o projeto de resolução da questão do ICMS, da unificação do ICMS. Esse projeto citado pelo senador Eunício Oliveira, que trata da repatriação de divisas, faz parte da chamada Agenda Brasil, o conjunto de propostas para a recuperação da economia que vão ser priorizadas pelo Senado. O projeto permite a regularização de dinheiro de brasileiros no exterior não declarado à Receita Federal. Difícil saber o valor exato. O Ministério da Fazenda estima que cerca de 100 bilhões de reais estejam depositados no exterior ilegalmente. Dinheiro que brasileiros levaram para fora sem declarar, burlando, portanto, as leis do país. O projeto que está em discussão no Senado quer estimular essas pessoas a regularizar os recursos e trazer o dinheiro de volta para o Brasil. De acordo com a proposta, quem quiser regularizar esses recursos terá de pagar um percentual de 35%, correspondente a multas e impostos sobre o total dos valores depositados lá fora. Uma parte desse dinheiro seria usada para compensar os estados pelas perdas com a eventual unificação do ICMS. Cálculo menor dá conta de pelo menos 30 bilhões de reais nos cofres públicos. A repatriação de recursos, nesse momento, é o instrumento mais concreto que existe de alternativas à crise, além de ser socialmente correto, porque se trata de taxação de grande fortuna que está no exterior e que não foi taxada aqui no Brasil. É uma possibilidade concreta de termos recursos para socorrer estados e municípios. Ou é isso, ou nós podemos ter o agravamento maior da terrível crise que estamos vivendo. Para este consultor, com a regularização, os crimes de evasão de divisas e omissão de informações ao fisco estariam perdoados. Mas, segundo ele, é preciso deixar claro que a proposta só vale para bens lícitos. Não estão abrangidos bens de origem ilícita. É só dinheiro que foi objeto de sonegação no Brasil, por exemplo, e foi enviado para fora, ou dinheiro recebido lá fora que deveria ter sido declarado. Então, não existe amparo na legislação para bens de origem ilícita. Então, o contribuinte que for fazer a declaração vai declarar que ele tem origem ilícita e submeter ele à tributação, estaria isento de investigações de crimes relacionados com evasão, mas não crimes que ele eventualmente tenha cometido para oferir aquele recurso. A proposta provoca polêmica. Essa multa, ela não pode ser vinculada a uma finalidade específica, fundo de compensação, por exemplo. A Constituição proíbe isso. Em segundo lugar, muitos governadores que precisam desse fundo para compensar eventuais perdas com a unificação das alíquotas, ou com a convergência das alíquotas,
não tem certeza se o montante desses recursos esse montante vai realmente ser suficiente para bancar essas perdas. De modo que há muita incerteza em relação à eficácia desse projeto. O consenso é sempre muito difícil aqui nessa casa, mas o projeto tem maioria, né, para ser aprovado, porque ele é um tema importante de trazer dinheiro novo para o Brasil sem aumento da carga tributária. A aeronáutica começa a ganhar forma. O presidente da comissão de especialistas que elabora a proposta de reforma do Código informa que 1/5 do trabalho está pronto, dentro do prazo previsto. A comissão realizou hoje mais uma reunião. Rotas, aeroportos, passageiros, segurança do espaço aéreo, tudo isso tem a ver com o Código de Aeronáutica. De 1986, data da lei em vigor, até hoje, muitos mais objetos voadores passaram a circular pelos céus do país, o que exige uma nova regulamentação. No centro dos debates, os veículos não tripulados, também chamados de drones. A princípio, o código não implica nenhuma restrição à operação dessas aeronaves e é nessa esteira que as autoridades têm trabalhado para regular o assunto. É só uma preocupação, se a gente trouxer muito detalhe, na verdade a gente pode engessar a evolução tecnológica, que eu acredito que vai ser bastante relevante nos próximos anos nesse assunto. Os dispositivos que podem voar livremente, eles têm que ter pelo menos algum sistema de controle e um sistema de terminação do voo, caso ele venha a interferir com a navegação aérea. Jorge Ferreira destacou que muitas das contribuições ao novo código surgiram da participação de especialistas via interatividade pela transmissão das reuniões ao vivo pela TV Senado via internet. Isso aqui é uma comissão pública aberta ao debate, principalmente às contribuições. Esta edição do Senado Agora está terminando. Você assiste em instantes à sessão plenária desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e continue com a gente.